Bom dia! Bom dia, meninas! Tô aqui com meu café. Peguem sua xícara de café e sentem aí, vamos conversar. Bom dia, bom dia, bom dia! Desculpa. Ó, bom dia! Ó, a casinha de Biri tá aqui fazendo a propaganda da xícara dela. Deixa eu colocar meu café aqui. Sejam bem-vindas! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Um balde de café logo cedo, exatamente. Bem-vindas! Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto o aplicativo vai chamando. Gente, eu tô muito contente mesmo. Muito contente pelas mães que estão chegando no Caminho Vivo, né? Pelas mães que se inscreveram. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer andar com vocês, um prazer andar com cada família, conhecer cada família de perto, né? Conhecer mais sobre as crianças. Às vezes a gente tá aqui nas redes sociais, a gente conversa com as mães, vê as mães, mas a gente não expõe muito as crianças, né? E aí a gente não sabe pouco sobre as crianças. E aí aqui no Caminho Vivo a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais das crianças, das histórias, assim, das famílias. E isso tem sido uma alegria pra mim, sabe? Tenho aprendido muito. E hoje é um dia especial também, estou muito contente. É meu aniversário de casamento. Dia 11 foi nosso casamento no civil e dia 12 na igreja. Então, são sempre 2 dias de muita festa aqui em casa. E eu estou muito, muito contente. São 12 anos de casada agora. 12 anos com o amor da minha vida. Sou muito contente, muito, muito grata a Deus por ele. Às vezes eu fico pensando assim, se é Deus que escolhe as pessoas pra gente. Parabéns, Thaís! Casada no mesmo dia, era um sábado, né? Se é Deus que escolhe as pessoas pra gente, ou se Ele permite que a gente escolha dentre os filhos dele, né? Também, claro. Ou se é uma decisão conjunta, Deus considera a minha opinião e escolhe por mim, enfim. São possibilidades que estão dentro, que não ferem nenhuma doutrina, né? São possibilidades. E eu fico pensando qual seria, mas se foi Deus, ele escolheu muito bem. Se foi eu, não sei como eu consegui. Por ele mesmo. Mas independente de se inicialmente foi ele que escolheu, foi eu que escolhi a pessoa com quem eu ando hoje. Amar no dia a dia, estar junto no dia a dia é uma escolha que a gente faz. Isso com certeza é uma escolha que a gente faz de continuar amando, de continuar junto, de honrar nosso compromisso, né? E tem sido aí 12 anos muito feliz, gente. Graças a Deus eu fui muito abençoada no meu casamento. Enfim, chega de emoções. Vamos falar de homeschool, então. Vamos falar de homeschool. Não sei se tem mães novas aqui, se tem mães assim que chegaram na página agora. Se você for uma mãe que tá chegando aqui agora, fala: oi, tô aqui perdida, não sei pra onde vou, né? Não sei o que eu faço. Então dá um oi aí, né? Ou se você é das antigas, fala: não, sou das antigas, né? Já comecei meu homeschool, já tô nessa luta, tô aqui pra aprender um pouco mais. Então, bem-vinda, vou acompanhando aqui. Vou acompanhando aqui as vendas do curso, gente, porque tem que fechar nas 12. Então eu tô de olho aqui. Deixa eu só mexer aqui na página, senão vendo mais do que tem vagas. Aí não dá, né?
Dá só um minutinho, que eu vou deixar no ponto aqui. E se eu precisar mexer, já tá certinho. Ok. Enfim, ó, mãe nova no homeschool, seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, Refúgio dos Araújos, sejam bem-vindas, Kátia, tô tentando começar. Então, se você é nova ou se você tá aqui querendo aprender um pouco mais, aproveita, compartilha aí, gente, compartilha essa live aí com aquela sua amiga que também é nova, que você conversou com ela e falou assim, olha, já ouviu falar de homeschool? Tem uma moça aqui que tá dando umas dicas. Vamos conversar, porque a verdade é que toda mãe se sente perdida, né? De início. Toda mãe, gente, toda mãe. O homeschool é um caminho novo para todo mundo. Aqui no Brasil a gente não tem geração anterior de homeschool para alguém falar assim, não, eu fiz homeschool, já tenho assim uma ideia do que esperar, né? Se tivesse uma raridade, né? Porque sim, existiu, né? Mas assim, são raros os pais homeschoolers que agora já têm filhos, né? Tem alguns. Papais, claro, são bem-vindos. São raros, são poucos ainda os pais homeschoolers, então, no geral, a gente todo mundo nu e cru nessa caminhada, sabe? Todo mundo chegando de paraquedas, todo mundo se sentindo perdido, sabe? Quando eu comecei, eu também fiquei perdida, também me senti perdida. E aí, opa, caiu aqui. Coloquei o pé. A minha primeira reação, assim, sabe, foi procurar outra pessoa, procurar o grupo nas redes sociais, né, no Facebook. Eu procurei, assim, desesperadamente qualquer coisa na internet que me desse um norte, que me ajudasse, que fosse um guia, sabe? Procurei conteúdo programático de escola, currículo, até porque nesse meu primeiro contato com o homeschool, eu ainda não tinha decidido pelo homeschool. A minha intenção eu tirei as minhas meninas da escola, né? Já contei por aqui. Eu tirei as minhas meninas da escola porque uma das minhas meninas é alérgica e ela era muito pequenininha. Eu coloquei minhas meninas na escola muito cedo. A Catarina tinha 1 ano e meio, então assim, ela comia o lanchinho das outras crianças, voltava passando mal, e a escola não tinha o cuidado de separar ela na hora do lanche, ou estar vendo ela na hora do lanche, ela voltava sempre passando mal. E aí a minha intenção era cuidar das meninas, né, por um tempo, e depois voltar elas pra escola. Então, meu primeiro foco de pesquisa, né, foi atividades para as meninas fazerem ali pré-escolares mesmo, porque eu não queria que elas ficassem assim atrasadas quando elas voltassem para a escola, né, porque a minha intenção era voltar elas para a escola. Então, falei, olha, quando a Catarina, conversei com meu marido, falei, olha, quando a Catarina estiver melhor, lá com 5, 6 aninhos que ela puder, isso aconteceu mesmo, né, quando ela tinha 5 anos, ela já sabia dizer, olha, isso aqui eu não posso comer. E souber falar, comer só o lanchinho dela em vez de ficar catando o lanchinho das crianças, então aí eu volto ela pra escola, mas aí eu quero que ela tenha estudado as outras coisas que as crianças estudam na pré-escola, né? Quero que ela já conheça as letras, conheça os números, e era essa a minha intenção, foi isso que eu procurei inicialmente. E aí eu entrei num grupo, né, no Facebook, e aí veio a palavra homeschool, a palavra after school, e aí eu fui me interessando, fui pesquisando mais, e aí encontrei... As mães no grupo me deram dicas, né, de onde achar atividade, onde achar conteúdo programático para cada série. Continuei procurando ali na internet e achei o currículo da Ambleside, né, achei a Charlotte, conheci a Charlotte, foi meu contato inicial com a Charlotte mesmo, com o método dela, né, e aí foi um alívio para mim, sabe, a primeira sensação, assim, foi de alívio, de ter visto todo um currículo homeschool, ainda que em inglês, né, para famílias americanas, mas que tinha ali todas as séries, até o ensino médio. Falei, nossa, pelo menos tem alguma coisa, tem um caminho, né, e aí eu fui usando esse currículo, fui adaptando, assim, na medida do possível, mas me sentindo aliviada já, de início, por ter um trilho para andar, né, porque antes eu estava, assim, totalmente sem saber o que fazer. E aí eu fui, no meu
na alfabetização da minha menina, né? Ali quando ela tava, a mais velha tava com 5 anos. Então eu fui adaptando, aí quando ela começou o primeiro ano eu fui usando o Ambleside, assim, trocando algumas coisas. E por fim veio o Caminho Vivo, né? Que é um currículo baseado nesse programa da Charlotte Mason, no qual também é baseado o Ambleside, só que com livros em português, né? Porque com livros em inglês não tava dando. Com livros em livro em português. Então, onde eu quero chegar, esse início é confuso mesmo, tá? Então, não se sinta assim diferente, não se sinta assim inferior, porque você ainda tá se sentindo confusa, ainda tá se sentindo perdida, ainda não se localizou assim o seu caminho no homeschool, porque isso é de praxe, tá? É o que acontece com as outras mães também, tá bom? Quem nunca... Eu acho assim, eu penso assim... o homeschool é um trabalho pra gente, né? A gente que é mãe, que é pai, é um trabalho, e é um trabalho novo, na hora que a gente nunca trabalhou. Então, quem já trabalhou fora e teve a experiência do primeiro emprego, sabe como o primeiro dia de emprego é assustador. Gente, eu lembro como se fosse ontem, meu primeiro dia no hospital. Sou enfermeira por formação, né? Mas eu lembro que era um plantão noturno, eu sozinha, porque normalmente no meu setor ficavam 2 enfermeiras, mas a gente estava com um desfalque muito grande de profissional, na época que eu fui contratada justamente por isso, e não tinha ninguém comigo, e eu simplesmente, sim, eu tinha acabado de completar 20 anos de idade, eu tinha acabado de sair da faculdade, e me jogaram, assim, num plantão, e foi, assim, um tanto aterrorizante. E graças a Deus, eu tive umas pessoas queridas que hoje são amigas do coração, técnicas de enfermagem que falaram, olha, você é a enfermeira e você vai fazer isso aqui hoje pra gente. E Deus também foi bondoso, que me deu um plantão tranquilo, meu primeiro plantão foi muito tranquilo. Eu tive a oportunidade de sentar de madrugada, passei a madrugada acordada, sentada, e as técnicas falando pra mim, olha, a rotina da enfermeira que tinha saído, né, era um contrato do governo que tinha acabado e os concursados estavam entrando. Olha, as enfermeiras que saíram, a rotina delas era essa, o material que elas usavam era esse aqui, elas faziam isso, provavelmente vai ser essa a sua rotina aí também, a não ser que você queira mudar alguma coisa, seu trabalho é esse, é nisso aqui que você tem que ser expert, você tem que saber fazer isso aqui, então se você não sabe, estude, aprenda, a gente vai te mostrando. E, sabe, eu lembro da face das meninas explicando isso pra mim, sabe? Levo elas com muito carinho no coração. O nome delas, a pessoa delas viraram minhas amigas nesses 10 anos aí de hospital, que elas caminharam junto comigo. Até o último dia de serviço, essas 2 técnicas ainda estavam comigo. Levo elas com muito amor no coração pela ajuda que elas me deram. Então, assim, pelas dicas que elas me deram naquela noite, sabe? E é isso que eu quero oferecer pra você aqui hoje, sabe? Dicas de quem tá aí no primeiro dia de emprego, nesse emprego novo, que é professora de educação domiciliar, de mãe educadora ou de pai educador, né? Então, pega um caderno aí, pega caneta e vamos anotar essas dicas. Enquanto você pega seu caderno, estou de olho na plataforma. Deixa eu atualizar aqui o site. Ok. Eu estou de olho na plataforma aqui. Então vamos lá, gente, eu quero dar pra vocês algumas dicas muito práticas, tá? Sim, pretendo salvar, tá bom? Tá bom, gente? Dicas muito práticas. Eu gosto de ser prática. Quem me conhece, quem tá lá no curso, quem conversa comigo por WhatsApp, sabe que eu gosto de ser prática. Gosto de estudar o método da Charlotte, gosto de ler sobre educação, gosto de ler sobre filosofia de educação, gosto de debater filosofia da educação, mas faço isso não aqui, sabe? Geralmente com as mães lá do caminho que já estão um pouco mais avançadas no método, então a gente conversa por telefone, faz chamada mesmo e debate pontos específicos do método da Charlotte. Tem sido boas conversas, temos crescido nisso, né? E
E aí, mas aqui no Instagram, aqui no Caminho Vivo, né? Pelo menos nessa página, esse conteúdo gratuito, né? E também no curso, nas aulas do curso, eu gosto de ser muito prática, porque eu acho que a gente, às vezes, não tem tempo pra ficar filosofando, né? Filosofia é bom, é importante, tá? Mas tem hora que a gente não tem tempo pra ficar só filosofando, temos que ir pra prática mesmo, né? Então, primeira dica, pega a caneta e anota, tá, gente? Anota essas dicas. Primeira dica que eu dou pra vocês é: faça alguma coisa. Faça alguma coisa, tá? Haja, né? Haja. Mas aí, o que você vai fazer, inicialmente, vai depender da idade da tua criança, tá bom? Então, eu vou falando aqui por idade. Se a tua criança tem até 4 anos, né? Então, o que você vai fazer? Anota aí. Você vai sentar e estudar. Vai procurar saber sobre métodos, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, vou já fazer a propaganda, que dia 18 tem aulão sobre educação clássica versus Charlotte Mason, quais as diferenças, tá bom? Então, se você tá aí, a sua criança tem... Não, as mães que nem crianças têm, porque chegam aqui umas futuras mamães. As mães que nem crianças têm, vocês entenderam, né? Umas futuras mães chegam aqui na página e falam: olha, não tenho filho e quero aprender, posso? Pode. Então senta e estude, você tem essa oportunidade, você tem esse tempo, né? Sua criança tem 2, 3, até 4 aninhos. Senta e estuda. Acabou essa live aqui, você vai ali correndo na internet e vai digitar métodos de educação domiciliar, tá? E leia muito, leia tudo que você encontrar. Leia sobre outros métodos, leia sobre a educação, leia sobre a legislação, leia tudo, devore, compre os livros que você puder comprar e leia tudo, tá? Se capacite, tá? Você tem esse tempo, se capacite para isso. E só esses estudos aqui, né, que são muito importantes, vão já te dar um norte de o que você vai fazer à frente. Porque se você leu sobre o método, gostou daquele método, então você já vai partir para se aprofundar no método, para procurar um currículo sobre o método, para procurar informações sobre como aplicar aquele método. Então aquilo ali já vai... a sua própria pesquisa já vai afunilando para você, entende? Então, não gostei desse método aqui, estudei, mas vou procurar outras formas de se aplicar, vou procurar quem vende material, quem fornece material, se tem alguma coisa gratuita, sites que explicam, blog que falam, enfim, aí você vai direcionando. Então, você que tem criança pequena. A sua criança tá com 5 anos, tá? O que você vai fazer? Você vai focar em alfabetização, tá? Então, você vai lá, né? Acabou a live, você vai lá na internet e vai digitar métodos de alfabetização, materiais para alfabetização, como alfabetizar, procura vídeo, tá? Vídeo com nome de letra, som de letra, como é que é melhor explicar. Tem muita coisa na internet. Então, seu filho tem 5 anos. Então, esse é teu foco, tá? Tem 5 ou tá perto de completar 5, né? Esse é o seu foco. Você vai estudar, você vai se tornar uma especialista em alfabetização. É isso aí, tá bom? E o que você for aprendendo, você já pode ir aplicando com teu filho. Às vezes você já viu ali um material que você gostou, você já compra ou compara os materiais, enfim. Isso você já pode começar a aplicar também, tá bom? Mas se o teu filho tem 6, né? Gente, eu tô de olho aqui porque só tem mais uma vaga. Falta só mais uma disponível, então por isso que eu tô de olho. Que fechar a 12ª. Fechar a 12ª, eu tenho que parar as vendas aqui. Seu filho tem 6 anos, tá bom? Desculpa aí a quebra do pensamento. O que você vai fazer? Você vai começar, tá? Você vai começar. Quando eu... 6 anos ou mais, tá? Aqui entra adolescente, 10, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 17 anos.
Quando eu comecei no homeschool mesmo, quando eu já estava inserida nesse universo de homeschool, de educação domiciliar mesmo, quando eu já estava ali mais certa de que era isso, dessa possibilidade para minha família, né? Uma das dicas que me deram era, se teu filho tá saindo da escola, né, principalmente se ele é maior, tire um bom tempo para desescolarizar a tua criança. Eu vou dizer para você por que eu não concordo com isso. Eu entendo que a gente precisa de tempo, tá? Eu entendo que a gente precisa de tempo pra acertar algumas coisas em casa, pra comprar material às vezes. Então, assim, você tira ali umas férias, né? 2, 3 meses e dá onde corre com a organização e começa a fazer. Mas as pessoas sugeriam ficar 1 ano, sabe? Apenas lendo leitura livre, apenas pesquisando sobre homeschool para depois começar a aplicar. Eu não indico isso porque o nosso país tem uma instabilidade política muito grande. Então, aqui, ó, tem um estado que hoje aprovou homeschool, amanhã vem um e cancela. Aí depois aprova, aí vem outro e cancela. Aí vem outro e aprova, aí vem outro e cancela. Os conselhos tutelares, né, tem gente muito tranquila que visita e vê a criança que ela tá realmente aprendendo e fica tranquila de que a criança está sendo acompanhada, mas tem gente que é já determinada, de forma assim, determinada, contrária ao homeschool. E mesmo que você diga ali, aí você imagina, o conselho tutelar bate na tua porta, porque é sempre uma possibilidade, gente, isso é sempre uma possibilidade. Ou um Ministério Público te chama, enfim. E você fala que tirou o menino da escola e tá 1 ano sem fazer nada, ou 10 meses sem fazer nada, porque você tá desescolarizando ele. Explica isso pro juiz, que você tá realmente investindo na educação deles. Para eles não vai fazer sentido. Embora para mim faça sentido, tá? Se preparar é muito bom. Embora estar em casa lendo leituras às vezes pode ser muito mais produtivo que determinada escola, mas perante a nossa sociedade hoje, né, isso não seria uma prova de que a criança está sendo bem instruída. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, se você precisa de um tempo para pôr a casa em ordem, talvez para sair do teu emprego, para mudar seu horário de trabalho, tire aí 1, 2, 3 meses no máximo, tá? Uma férias longa, mas não 1 ano inteiro, não 2 anos sem fazer nada com a criança em casa, tá bom? Se ela tem ali... até se ela tem de 5 pra cima, tá bom, gente? Começa, faz alguma coisa. Usa o livro que ela já estava usando na escola, as tarefas que a criança não terminou ainda, termina. Você não sabe que material usar ainda, você não tem ideia de método ainda, você não sabe o que faz, pra onde começa. Compra um livro didático da série dela, usa o livro que ela estava usando na escola, continua aquela marca de livro ali. Liz, detestei aquele livro, mas compra um da série dela. Mas faça alguma coisa, tá? Não fique parada, não fique inerte, estudando. Você não tem esse tempo para uma criança que já tá nos anos formados. Você não tem esse tempo. Você tem que aplicar. Aí você fala, Alice, mas se eu começar a aplicar agora, assim, sem saber nada, eu vou fazer um monte de coisa que lá no futuro eu vou me arrepender, eu não vou usar o melhor material, porque eu não conheci materiais bons ainda, eu não vou usar o melhor método, porque eu não conheci os métodos ainda. Minha querida, deixa eu contar um segredo pra você. Independente de como você fizer seu primeiro ano de homeschool, você vai se arrepender. Você vai se arrepender da forma como você fez, de alguma coisa que você fez, de alguma atividade que você usou, de algum livro que você usou. E tem que ser assim, sabe? Porque se você vai do segundo, terceiro, quarto ano de homeschool e pra você tá tudo da mesma forma, você não mudou, você não fez adaptações, você não fez evoluções ali na sua forma, então você tá inerte, então você não tá progredindo, né? Então a gente tem mesmo que olhar pro ano anterior e falar assim, opa, esse ano eu posso fazer isso aqui, posso fazer melhor. Então esse ano eu vou fazer diferente, vou fazer assim, vai ficar melhor que no ano passado. A gente tem que ser assim,
tá? Tem que ser. Então, pra ter alguns arrependimentos mesmo do primeiro ano, tá? Porque a gente tem que crescer em conhecimento. Então, você vai começar com seu menino, mas você vai estudar também. Você vai pesquisar também. Só que você não vai fazer isso com a mesma velocidade que a mãe da criança pré-escolar. Você vai fazer isso à noite. Você vai fazer um período do dia, né? Enfim, mas vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar. Você não vai começar e fazer de qualquer jeito sem possibilidade de melhora. Não, não é isso que eu estou falando. Quero que você comece com a circunstância que você tem hoje, com o material que você tem hoje, e você pesquise um material melhor, que você se organize, que você leia e que você aprenda para você melhorar o seu homeschool. Isso ano após ano, não só no primeiro ano. Ano após ano, você vai lendo mais, vai se instruindo mais em educação. Nunca deixe de ler, nunca deixe de aprender. Vai procurar materiais melhores, né? Para incrementar, para melhorar o aprendizado dos seus filhos, né? Então, assim, a gente vai fazendo e também vai pesquisando, né? Então, deixa eu só atualizar aqui, ó, dar um enter aqui na página de vendas. Primeira dica, então, faça alguma coisa. Comece, tá? Dica de número 2. Anota, gente. Vai anotando aí. Comece devagar, tá bom? Você não precisa fazer todas as disciplinas imediatamente, tá? Seu filho não precisa ler todos os clássicos da editora Zahar no primeiro ano de homeschool dele. Dá vontade, gente, mas não precisa, tá? Começa com português e matemática, né? E ali depois nos primeiros meses, assim, sabe? Nos 2 primeiros, você vai começar. E aí você vai dando pra você esse tempo também de pesquisar, tá? Aí você vai pesquisar aquele material, aquele livro de história, vai pesquisar um material de ciências, vai conhecendo outras pessoas, vai pedindo indicações, vai perguntando ali pra mãe que você conheceu que tá mais à frente, o que ela usou. E aí você vai... Nisso você vai melhorando, nisso você vai evitar que você faça muitas coisas das quais você se arrependa depois, né? Porque arrepender de uma ou outra coisa, como eu disse, é super normal, vai acontecer mesmo. Mas também ir aos pouquinhos, né? Ir aos pouquinhos pesquisando para que também não fique uma coisa assim mal feita, né? A gente também não quer isso. Então começa devagar, tá? Esse seu primeiro ano de prática de homeschool mesmo, vai organizando, vai inserindo. Então, nesse mês eu começo o livro de história, no mês que vem eu vou começar o de ciência, vou deixar para o mês que vem a geografia, no outro mês o inglês, tá? E o português e a matemática, que é básico, a gente vai seguindo, ok? Então, segunda dica, comece devagar, tá? Terceira dica, não faça tudo, tá? Então, primeiro você faz. Segundo, faz, mas faz devagar. E em terceiro, não faça tudo. Depois que você chegar aqui nesse mundo, né, nesse ovo que é o mundo do homeschooling, e você der aquela pesquisada na internet que eu falei pra você fazer, e ouvir esses primeiros meses pesquisando aos poucos, né, se você já tem que implementar, você vai perceber que tem tanta coisa, tem tanta informação, que de repente você vai se sentir sobrecarregada, tá? Isso vai acontecer. Depois que você pesquisou lá sobre métodos, você vai ver que tem tanta coisa que as pessoas falam sobre os métodos, tem vários métodos, e você vai ver aquilo ali, tem aquilo ali, tem aquilo ali, tem aquele material tal também, e a nossa cabeça começa a ficar pesada. E aí, nesse momento, você vai diminuir o ritmo, vai respirar e vai começar a filtrar o que você vê aqui na internet, tá? Então, você vai começar a filtrar os livros que você leu, tá bom? Comprei
3 livros de homeschooling, cada um falando sobre um método diferente, ou uma abordagem diferente, ou às vezes o mesmo método com autores diferentes que apresentam abordagens diferentes dentro do mesmo método. Qual que eu gostei mais? Qual que eu achei que o autor foi mais prático, encaixou melhor com a minha família, que aquela visão dele ali? Qual que eu gostei mais? Então, esse livro. Então, vou focar nesse livro por agora. Lá mais pra frente, quando eu tiver mais tempo, já tiver mais prática, eu volto nesses livros, dou uma relida. Oi, só um momentinho. Oi? Essa, tá bom? Pode comer essa, meu bem. Eu não sei. Qualquer uma, pode escolher. Peraí, gente. É tudo quente. É assim, mas elas são de comer, tá bom? Todas? Sim, a mamãe tá trabalhando agora. Mas é todas? Todas. Só um pouquinho. Ana, pega ele aqui, ajuda ele a escolher a banana. Mas ele é tão quente. A Ana vai te ajudar e vai partir pra você. Vai lá. A Ana vai escolher e vai partir pra você. Vai escolher a mais madura. Fecha a porta. Nossa, bateram a porta. Desculpa. Ele fica preocupado com a banana, porque às vezes eu compro banana da terra que é maior e eu falo, olha, essas maiores não são de comer. E eu comprei uma dúzia de bananas ali, que as bananas estão muito grandes e bonitas, e ele tá preocupado de ser banana de fritar, não de comer, e por isso que ele veio perguntar se podia comer as bananas, aquele tipo de banana, porque elas estão muito grandes. Ele tava falando, elas estão muito grandes, mas achando que não é banana, que não era banana prata, né? Ela ali era prata, mas realmente estava bem grande. Enfim, vamos continuar. No mundo aqui do homeschool, gente, tem toneladas de informações, tá? E aí, nesse momento aqui, que você já ouviu os principais métodos, já percebeu quem vende material, quem vende mais material, já conhece uma outra família, já segue famílias, muitas famílias no Instagram, já percebeu que uma família faz um homeschool totalmente diferente da outra, e aí nesse momento você vai começar a filtrar, tá bom? Então você vai diminuir o ritmo e vai escolher. Então, já começa a definir qual vai ser o seu método para usar, tá? Você viu ali três materiais de alfabetização vendendo, escolhe um, tá? É claro que tem alguns materiais que são específicos para fases. Tem material que é só para pré-alfabetização e depois você vai precisar de um material de alfabetização. E tem material que é para fluência de leitura, né? Eu mesmo tenho um que é para fluência de leitura, para criança já alfabetizada. Então, fora esses casos, você não precisa comprar 2 materiais de alfabetização que compreendem a mesma época. E tem mãe que faz isso. Tem muita mãe que faz isso, gente. Eu converso com muitas mães. Elas compram o material da família tal, da família tal. Os 2 materiais abrangem, são bem completos, bem feitos, abrangem toda a pré-alfabetização até o final da alfabetização. A mãe compra os 2. Eu não sabia qual que eu comprava. Comprei os 2. Aí agora eu quero usar tudo. E a pobre da criança que tem que receber tudo e acaba correndo o risco de sobrecarregar a criança, tá? Então, escolha, gente. Converse com as vendedoras, né? Então, acompanhe a família, né? Ali nas redes sociais. Qual que você tá vendo que se encaixa mais com você? Qual a fala que encaixa mais com você? A pessoa com quem você mais se identifica? Olha, sentir mais segura. É isso que eu falo para as mães. As mães falam assim, Liz, eu não sei qual material de alfabetização que eu compro. Tô me sentindo muito na dúvida com esse e com esse. Fala, menina, os 2 são bons. Os 2 são bons. Escolha aquele que te passa mais confiança, né? Aquele que você vai saber aplicar com mais segurança, porque isso é importante também. Você tá seguro do que você tá aplicando para a criança. Então, escolha, né? Então, tem 2 livros de geografia, você não precisa comprar os 2 livros. Tem 2 livros de ciência sobre o mesmo assunto, você não precisa comprar os 2. Escolhe um, peça opinião, converse com o vendedor, veja uma mãe que já usou, o que ela achou. E aí a gente vai filtrando. Filtre também as famílias que você segue, que tem muita família diferente, né?
Às vezes as famílias usam o mesmo método, mas aplicam com abordagem diferente, né? Então tem a minha família que é Charlotte Mason, pode ter uma outra família que é Charlotte Mason que aplica Charlotte Mason de uma forma diferente, né? Aplica os princípios, mas tem uma dinâmica familiar, um ritmo familiar diferente. Então, com quem você se identifica mais? Com que pessoa você conversa melhor? Então, segue silencia os outros Instagrams por um tempo, ou deixa de seguir por um tempo, até que pelo menos você esteja segura do método que você está usando, da forma como você está aplicando, ou que você chegue numa outra etapa do homeschool e precise pesquisar coisas novas, por exemplo. Agora você está na alfabetização. Então, você está de olho ali nas famílias de alfabetização. Teu filho tá perto de completar 6, ou você já tem um filho que está passando do fundamental para o ensino médio. Então agora eu vou pesquisar algumas famílias que estão no ensino médio, isso vai ser bom para mim, então eu começo a seguir algumas famílias novas. Mas a gente aí vai filtrando, então se eu vou começar a seguir famílias que vão falar, se meus filhos estão crescendo, eu não preciso mais seguir aquelas que que focam na alfabetização, né? Meus filhos já passaram, já foram alfabetizados, então vamos filtrar, né? Porque senão a gente fica perdido, bombardeado de tanta informação e de tanta coisa, e a nossa tendência é querer fazer tudo, porque tem muitas coisas boas, tem muitas coisas bonitas. Aí a gente vê aquela família que preparou um material lindo sobre o corpo humano, e aquele material sobre o corpo humano da outra família também tá lindo. Aí eu vou comprar os dois, fazer os dois. E a gente fica doido e ainda gasta um monte de dinheiro, tá? Então, filtre, gente, filtre. Dica número 3, não faça tudo. Selecione, tá bom? Vamos anotando aí, né? Dica número 1, comece. Dica número 2, comece devagar, né? Faça alguma coisa. 2, comece devagar. E 3, não faça tudo, tá? Então, vamos para a dica de número 4. Se organize. Ah, Liz, mas é justamente isso que eu não sei fazer. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem. Justamente isso que eu não sei fazer, não sei me organizar. Mas aqui, eu não estou falando de comprar o planner lá da Jill e escrever semana a semana tudo que você vai fazer. Eu tô falando de uma organização inicial, tá? Uma coisa simples. Não é o dia a dia do seu homeschool, não precisa nem ser toda a semana do seu homeschool. É o que você pretende por um ano, ou por alguns meses, 3, 6 meses, uma visão bem geral, tá? Escreva sobre sua rotina, tá? Então, como já é a rotina da tua casa, que hora que você vai inserir o homeschool? Então, olha, aqui eu tenho um bebê, preciso colocar à tarde para aproveitar a soneca dele, ou preciso aproveitar a soneca da manhã dele. Então, à tarde ou manhã vai ser nosso horário de estudo. Mas aqui eu tinha o costume de cuidar da casa pela manhã. E agora? Coloca a casa para tarde. Então, põe isso num papel. A gente precisa visualizar, escrever ajuda, né? Visualizar a nossa rotina. Então, a partir de agora, de manhã, vou fazer a escola dos meninos. À tarde eu vou cuidar da casa. Então, terça e quinta eles têm natação. Já vou anotar aqui, que é para eu não marcar nada nesse horário. Enfim, uma rotina básica, num papel. A mesma coisa, o que você vai fazer no ano inicialmente. Por enquanto eu não escolhi, vou continuar os livros da escola. Então, escreva no papel. Em português, vai ser o livro tal. Matemática, nós vamos continuar usando o livro tal. E já vamos começar história. Vou usar o livro tal. Bom, só isso, gente. Não é o que você vai ler todo dia. Não é a atividade que você vai fazer. É um ponto de partida. Nós estamos aqui começando, tá? Eu estou falando sobre começo. Talvez um dia a gente pode marcar uma live sobre melhorias, né? Sobre avanços. Mas hoje aqui é começo, tá? Então, coloca lá no papel. Aí, o ano tá passando, você achou aquele material legal de geografia, vai começar ele, volta lá no teu papelzinho, escreve março, vamos começar o livro de geografia. Achou aquele material de ciências que você tava na dúvida, conversou com alguém, comprou 2 materiais, comparou, devolveu um, comparou, gostou mais desse, vou usar esse aqui. A partir de agosto, nós vamos começar a fazer isso aqui. Então, escreve, livro de ciências agora vai ser tal. Põe lá na sua listinha dos livros que você leu. Quando você
completar esse primeiro ano, você vai ter uma lista das coisas que você conseguiu fazer, tá? Já no seu primeiro ano de homeschool. E aí você vai olhar para essa lista. Gente, eu faço isso todo ano. Todo ano. Eu olho para a lista do ano passado, o que as minhas meninas leram, o que minhas meninas fizeram, e penso, isso aqui elas conseguem. A partir do começo do ano que vem, elas já conseguem. Então, se lá no final do ano eu conseguir já fazer português, matemática, história, geografia e ciências, no começo do ano seguinte eu vou conseguir fazer no mínimo isso. Porque, né, a gente vai progredindo, como eu disse. Deixa eu gravado assim. E aí você já tem uma ideia do quanto a criança consegue ler, quanto de livros que a criança consegue trabalhar. Você pode anotar também os livros de leitura livre que vocês já leram, né? Inicialmente não que você pretende ler, que você já leu. Aqui nós temos conseguido manter nosso primeiro ano, nós conseguimos ler 3 livros à noite em família. Ou nós conseguimos ler 1 livro por mês em família. E aí pro ano seguinte você já sabe, aqui em casa dá para ler 1 livro por mês. Não, aqui em casa não. A gente precisa de uns 3 meses, eu vou lendo devagarzinho com as crianças o livro à noite. Então a gente precisa de uns 3 meses para ler essa leitura em família. Então pro ano que vem eu já escolho 4 livros. E aí eu vou conseguir planejar melhor o ano que vem. Aí no meu segundo ano, ou às vezes até no meu segundo semestre, né? Se a gente já conseguir se organizar melhor, dependendo da nossa rotina, às vezes até no segundo semestre você já consegue fazer esse segundo planejamento mais detalhado. Então, assim, para o segundo ano, para o segundo semestre, para os anos seguintes, você já tem um caminho que você mesmo andou, entende? Então, é um caminho que você já sabe que vai dar certo. Só precisa aperfeiçoar. Então, olha, consigo ler 4 livros. Então, já vou programar. Esse ano eu vou programar direitinho. Vou aproveitar aquela promoção para comprar os livros. Já tenho material, a pessoa que eu gosto dos materiais, vou seguir sequência com aquele material de matemática. Então, eu já consigo fazer um planejamento melhor. O meu planejamento vai ficando mais fino, né? E aí eu vou conseguindo com o tempo fazer aquele planejamento dos sonhos de colocar por mês, por semana, aquilo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, recapitulando, tá? Dica número 1, faça alguma coisa. Dica número 2, comece devagar. Dica número 3, não faça tudo. E a número 4, organize. Ainda que de modo simples e inicial, mas se organize, ok? Número 5, envolva os seus filhos, tá? Gente, o homeschool a gente não faz sozinho. A gente faz para criança, pela criança. Então, a gente precisa envolver as crianças, principalmente as crianças maiores, a gente precisa conversar com elas. Não é assim no dia 15 de janeiro eu vou lá começar o homeschool, chamo as crianças e falo, olha, queridos, vamos começar a escola aqui hoje. Não, a gente precisa conversar com as crianças, né? Explicar para as crianças as nossas decisões. Não estou falando que você tem que pedir permissão para sua criança, abrindo um parênteses, embora se seu filho é adolescente, tá? Se você tem filho maior, considere a opinião da sua criança. Considere se ele quer fazer homeschool, tá? Não tô dizendo que teu filho vai decidir, tá? A gente é pai, é mãe, a gente tem que decidir o melhor para os nossos filhos, independente da vontade deles. Às vezes a gente tá entendendo que mudar para o homeschool é o melhor para os nossos filhos. Às vezes a gente entende que voltar para a escola é o melhor para os nossos filhos, tá? E não é o que eles querem. E eles têm que respeitar a nossa decisão. Mas a gente pode ouvi-los com atenção. Por que a minha filha, quando eu comecei o homeschool com ela tinha 5 e ela tinha frequentado a pré-escola. Tinha de 4 para 5 anos. Ela não queria inicialmente, né? Na mente de criança dela, ela ia perder os amigos, companhia. E na mente de criança dela, a mais nova, isso a mais velha, a mais nova achava que escola era brincar. Que a escola era a escola do filme do Barney, sabe? Onde cantava musiquinha o dia inteiro e brincava e comia macarrão.
Então, era essa a visão de escola que a minha mais nova tinha. Então, levou um tempo para eu explicar para ela como era a escola. Eu passava na porta da escola, por exemplo, no horário de entrada e de saída, para ela entender que as crianças passavam horas na escola. E com a minha mais velha, quando eu ouvi dela, olha, que ela estava preocupada com a questão das amizades, o que eu fiz? Planejei encontros com ela, inclusive de um coleguinha que antes era da escola, tá? Que depois foi pro homeschool também, hoje eles continuam se vendo, né? E aí, quando ela sentiu que viu a rede de amigos delas, né? Aí ela se sentiu tranquila. Ela falou, não, mãe, agora eu tenho... Ela mesma percebeu isso. Eu tenho vários amigos, eu não preciso ir pra escola só por causa dos amigos. Eu tenho amigos agora. Tenho amigos que eu posso ir na casa deles e brincar com eles, e até fazer tarefas de homeschool junto com eles. Então, assim, eu ouvi, e ela era bem pequenininha, e eu ouvi o medo dela em relação ao homeschool, dela ficar sem amigos, né? Dela não ver ninguém. Então, imagina um adolescente, né? Então, assim, pode ser um medo do seu adolescente, né? Pode ser uma preocupação dele. Então, ouvir, né, conversar, explicar a decisão de vocês. Olha, nós vamos, a partir do ano que vem a gente vai começar o homeschool. A partir dessa semana a gente vai começar o homeschool, que seja, mas comunicar, sentar e conversar, não faz as coisas atropelando as crianças, não, tá bom? Deixa também que as crianças sugiram, né, dentro das possibilidades de vocês, claro, que elas sugiram assuntos para estudo, que elas sugiram livros. Mãe, queria ler um livro sobre tal coisa, eu queria estudar o corpo humano agora e depois estudar as plantas depois. Eu queria estudar plantas agora, estudar o corpo humano deixa para depois. Posso? Pode. A gente não pode fazer essas pequenas... A gente não tem a liberdade no homeschool de fazer essas pequenas mudanças? Então, ouvir os nossos filhos nisso, né? Olha, mãe, gostei desse livro, quero continuar a coleção. Pode comprar mais essa coleção? Então, ouvir nossos filhos nisso, para que eles também se sintam participantes. E isso é legal até para a independência dos mais velhos, né? Uma vez que a minha filha, agora que vai fazer 10 anos mês que vem, que ela já consegue pedir um assunto para estudar, ela vai ficando mais independente e escolher um livro, escolher um tema de livro, escolher um tema para estudo de ciências, né? Um país para estudar em geografia. Então, isso vai dando até mais independência dos nossos filhos, de procurar aprender por si mesmos, de procurar aprender sozinhos, né? Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer, que eles cheguem lá na vida adulta e não estudem pela obrigação de estudar ou porque tem que cumprir uma tabela de horários, mas porque gosta de aprender e quer saber mais sobre determinado assunto, né? Então, dica de... Tem criança... Gente, as crianças fazem... As pequenininhas, né? Fazem uma ideia de escola, né? Que é tudo jardim de infância, eternamente, né? Então, às vezes a gente tem que ir com jeitinho, desconstruir, talvez levar as nossas crianças a conversar com crianças que estão na escola. Mas não precisa colocar a criança dentro de uma escola pra ver, mas aquele teu vizinho aqui, ó, que vai na escola, chama ele, né? Fala pra tua filha, pergunta pra ela o que ela faz na escola. Qual foi a tarefa que ela fez na escola hoje? O que ela copiou? Pede pra ela te mostrar o caderno dela. Às vezes é a mesma coisa, né? Às vezes é a mesma coisa que a gente tá estudando. E aí a criança vê, não, é a mesma coisa que eu tô estudando em português, ela tá estudando em português. Eu pensei que seria diferente. Então, às vezes o conversar com outras crianças ajuda, tá? Vamos caminhando já para o fim, vamos recapitulando. 1, faça alguma coisa. 2, comece devagar. 3, não faça tudo. 4, se organize de forma inicial. 5, envolva os seus filhos. E 6, procure outras famílias. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Homeschoolers não devem estar sozinhos, não devem, tá? Crianças precisam de crianças e pais precisam de amigos, tá? Então, você não vai pedir
a opinião sobre material, tem que ter um amigo para perguntar. Tem que ter aquela mãe que já tá ali fazendo homeschool há alguns meses, pelo menos, a mais que você, para dizer o que ela achou daquele material que ela comprou. Ou que tá ali andando com você. Tem na sua cidade, prefira encontros presenciais, tá? Prefira conhecer as pessoas. Vá na cidade vizinha, se for possível, uma viagem no fim de semana. Vá na cidade vizinha, se na tua você não encontrou. Eu moro em Anápolis. Já fui muitas vezes em Goiânia encontrar as famílias de lá. Hoje eu já tenho mais, família Charlotte Mason aqui, mas antes só tinha lá e eu ia lá encontrar as famílias Charlotte Mason, porque aqui tem outras famílias, a gente encontra, mas às vezes é bom encontrar uma família do nosso método também. Então eu ia lá encontrar grandes amigas que eu fiz lá. E até hoje a gente se encontra, né? E aí eu fui lá nessa cidade. A gente tem que trabalhar um pouco também, se esforçar um pouco também. Tem que ter comunidade, tem que ter amigo, tem que ter pelo menos uma família com quem você converse. Liz, não tem, num raio de 500 quilômetros eu não achei ninguém, né? Então vem aqui pra internet, mas venha de uma forma mais pessoal. Olha, quero conversar um pouco, manda uma mensagem, quero conversar um pouco mais sobre você, com você, tem um filho na mesma idade que você, tô usando o mesmo material com você, como é que você tá andando com ele, né? Olha, eu tô seguindo o mesmo método que você, como é que você tá andando aí? Então, de uma forma mais pessoal, né? Não só aqui na caixinha de perguntas, não só por direct rapidinho, mas sei lá, talvez um WhatsApp, talvez um telefone, né? Interagir com pessoas mesmo. Eu diria que você se esforce para que você tenha pelo menos uma família que é homeschooler também, que você se conheça pessoalmente. Mesmo que ela more longe, você vai conversar mais por ela por telefone do que pessoalmente, mas se conheçam pessoalmente, tá? A partir do momento que a gente conhece a pessoa, a gente vê de uma outra forma, a gente conversa de uma outra forma, a gente tem mais intimidade, é diferente. Então, esteja perto de famílias. Não tem um grupo na tua cidade, comece com uma família a mais. Comece, sabe? Procure, vá atrás, pergunte. Quando eu comecei o homeschool, eu lembro que uma família me ligou, uma mãe me ligou. Olha, fiquei sabendo que você tá fazendo homeschool com seus meninos. Uma família que não tá na internet, eles são bem zero telas, sabe? E não tem Instagram e tal. Não me lembro onde ela me encontrou. Eu acho que alguém foi falando, sabe? E ela me ligou e me convidou pra ir almoçar na casa dela, sabe? Uma pessoa... Nunca tinha visto a pessoa. Ela me liga um dia e fala: vem almoçar aqui na minha casa? Eu faço homeschool com meus meninos e descobri que você tá aqui na cidade e faz também. Vamos lá! Sabe? E a gente ainda se fala bastante. Então, assim, tem que ir atrás, tem que se esforçar, tem que sair da nossa zona de conforto, tem que marcar encontro, sim. Liz, tem que marcar encontro com outras crianças, mesmo que elas não sejam homeschoolers, tá? Nossas crianças precisam de amigos. Eles não podem ficar sozinhos em casa. Eles precisam de amigos, precisam de crianças da outra idade, sim. A gente aprende a socializar em sociedade, sim. E faz parte da sociedade ter um amigo da tua idade, para você dividir segredo e dividir a mesma brincadeira. Porque brincar com criança de idade diferente é uma coisa. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos. As minhas meninas brincam com ela cuidando, né? Dá a bonequinha para ela, ela é quase a boneca da brincadeira, né? E elas são todas gentis com ela, e elas cuidam e penteiam o cabelo, e aquela delicadeza porque ela é mais novinha. Quando chega a amiguinha que é da mesma idade, aí as duas já têm a brincadeira em comum, a conversa em comum, o interesse em comum. Então, os nossos filhos devem aprender com isso, tanto com o mais novo, tanto com o mais velho, quanto com a criança da mesma idade. A gente tem que propiciar isso aos nossos filhos, tem que marcar encontro, tem que ir atrás. E quando esses amigos são homeschoolers, as crianças se sentem mais aceitas. Principalmente os adolescentes, gente. Imagina se você é o único adolescente, se você se imagina o único adolescente da tua cidade fazendo homeschool. Se você se imagina o único adolescente do mundo fazendo homeschool, se você não vê mais ninguém que faz homeschool, como você se sentiria, né? Como meio que à margem, né? Do mundo.
Então, tem que ter uma amiga. Então, o adolescente precisa conversar com aquele outro adolescente que é homeschooler também. Marca ali um encontro por videochamada, que seja, se mora longe. Um dia vocês planejam um encontro pessoal. Mas tem que ter, tá bom? E é essa família homeschooler mais à frente que vai ajudar a gente com dicas, que vai ajudar a gente a refinar o nosso homeschool, que a gente vai crescer junto em experiências, vai passar algumas experiências para essas famílias também. É essa mãe que você vai perguntar a opinião, que você, no dia que você estiver muito cansada, você vai falar, nossa, eu tô bem cansada. E ela vai falar assim, cansa, né? Aí você fala, nossa, ainda bem que não sou só eu, né? Então a gente se sente acolhida, a gente não se sente o único sofredor do mundo, né? O único com dificuldade do mundo, porque o homeschool vai ter suas dificuldades também, né? Então a gente precisa de alguém que fala a mesma língua com a gente, que tá ali entendendo da que a gente padece e das alegrias que a gente tem também, tá bom? Então vou recapitular todas as dicas pra gente finalizar, porque aqui nem sei quantas horas são, 5 minutos. O Instagram já vai fechar a gente, né? Ficou um tempo bom. As dicas que eu passei pra você, anota direitinho. Faça alguma coisa, tá? Então comece de alguma forma, tá? Principalmente se você tem crianças maiores, se você tem crianças menores, comece estudando, mas comece. E se você tem crianças maiores, vai fazendo enquanto você pesquisa e estuda, mas vai fazendo, tá? Comece devagar, você não precisa começar com tudo de uma vez, tá? Não faça tudo, tá? Comece a selecionar, a filtrar material, a filtrar o método que mais se encaixa com a tua família, a filtrar as famílias que você vai seguir aqui nas redes sociais. Então, começa ali a afunilar aquele tanto de informação que você buscou no início, tá? Se organize, né? Número 4, se organize de forma inicial, faça um planejamento inicial, vai refinando esse planejamento com o tempo, vai escrevendo mais coisas com o tempo, mas vai pondo num papel o que você já está fazendo, né? Que já tá dando certo, ou às vezes até o que não deu certo também. 5, envolva seus filhos, comunique a decisão, ouça a opinião deles, ouça as sugestões deles, ouça os medos deles, as perspectivas deles, as esperanças deles, né? Ouça os seus filhos, converse com seus filhos, envolva eles, né? Ouça sugestões, né? Opiniões. E 6, procure outras famílias. Gente, socialize. Socialize, lembre-se de socializar suas crianças, mas procure outras famílias, principalmente para caminhar junto, né? Quando tem dois juntos, né? A Bíblia diz, quando tem dois juntos, se um cai, não fica prostrado. Então, para caminhar junto, para dividir experiência, para aprender junto, para debater. Li esse livro tal aqui, vamos ler também, vamos debater esse assunto. E assim a gente vai crescendo junto e os nossos meninos vão crescendo em amizades também, tá? Porque nós precisamos de amizades e os nossos filhos precisam de amizades também, tá? Então, não sejamos antissociais aí, vamos procurar outras famílias, tá bom? Gente, eu não vou conseguir responder as perguntas, eu vi muitas perguntas subindo aqui, tá? Vou fazer o seguinte, se você escrever uma pergunta, o tempo eu poderia até abrir para pergunta aqui, mas agora minhas crianças já acordaram todas, eu preciso ali atender elas. E não posso mais ficar aqui mais um tempo. Então, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Se você fez uma pergunta aqui, por favor, refaça ela na caixinha que eu respondo, tá bom? Vou respondendo aí durante o dia. Muito obrigada mesmo por terem acompanhado aqui. Eu desejo para vocês que o ano de 2022 seja muito bom, que quem não começou ainda comece. O homeschool é uma experiência muito legal, tá? Faça essa tentativa, tenha essa experiência, né? Se não for o melhor para tua família, depois vocês mudam também. Não é uma coisa imutável, né? Não é uma decisão eterna. Mas muito obrigada pela companhia. Sejam muito bem-vindas as novas mães do caminho, tá? Até a hora que eu olhei, restava uma vaga apenas e eu já vou lá olhar de novo se já não foi preenchida, tá bom? Se não foi, se você está querendo entrar ainda no Caminho Vivo e aprender mais sobre o método Charlotte Mason ou mais detalhadamente como fazer o homeschool no dia a dia, né, com mais detalhes, planejar com mais detalhes, mais sobre cada uma da disciplina,
Curso Caminho Vivo para Pais Homeschooling passo a passo, só tem mais uma vaga. Então, se apresse, tá? Meninas, muito obrigada. Pais também que estiveram aqui presente, muito obrigada a todos. Tá um ótimo ano para vocês. E